Olá, terrozeiros e terrozeiras. Eu sou Otávio Geist, aqui é o Super 8 e hoje já tem um tempinho que eu fiz uma lista recomendando bons filminhos de terror, né? Tá, então hoje eu resolvi pegar alguns exemplares lançados nos últimos anos, mas que são mais incomuns, estranhos e talvez, portanto, menos conhecidos. E pra quem gosta de conhecer umas obras medonhinhas novas, esse vídeo aqui pode ser um prato cheio, hein? E tem uma coisa que vai facilitar a sua busca. É que todos os 8 filmes que eu vou mencionar estão disponíveis hoje no catálogo do Telecine. E se liga na dica que vai facilitar a sua vida. Se você não aguenta mais perder tempo entrando e saindo de streams diferentes, procurando o que assistir, aí esquece login, confunde senha, não lembra mais onde estava o filme que queria ver, aquela confusão. Acabou esse problema, porque agora você pode assinar o Telecine e acessar os filmes do catálogo dele dentro do Prime Video. Mas como é que é? Que história é essa? Pois é, se você reparar, vai ver que o Prime Video tem um catálogo próprio e também tem alguns conteúdos que fazem parte de outros canais. Esses são os Prime Video Channels. E tudo pode ser acessado pelo aplicativo do Prime Video. E o Telecine agora é o mais novo streaming disponível no serviço, olha só que belezura. Telecine, que é referência em filmes e tem um acervo mais completo de cinema. Um catálogo selecionado a dedo por um time de especialistas apaixonados por cinema. Lá você encontra clássicos dos grandes estúdios, filmes do mercado independente e nacional, além de obras inéditas, estreias exclusivas e lançamentos. Tanto que filmes como Não Olhe, O Telefone Preto, A Lenda de Candyman já estão por lá, tá? Para acessar o Telecine no Prime Video Channels tem link aqui embaixo na descrição e aproveita que tem 7 dias grátis para você testar e se você gostar, pode garantir a assinatura por R$ 29,90 por mês. Bom, agora chega de papo e vamos lá ver os filmes que eu destaquei como... 8 bons filmes de terror inusitados que você provavelmente não viu, até porque chegaram tão de mansinho e ofuscados pelos blockbusters que você pode até nem ter ouvido falar, mas que valem a pena muitão. Tem como garantir que você vai gostar de tudo? Óbvio que não, mas claro, eu vou explicar como são e quais os valores que eu encontrei em cada um. E aí você fica com a dica daqueles que têm mais chance de você gostar. E a gente vai avançar na ordem crescente da minha preferência, tá? Então, à medida que a lista avança, mais eu gosto do filme. Começando com Amizade Maldita. Um casal vê que o filhote de 8 anos criou um amiguinho imaginário e passa bastante tempo da vida conversando e brincando com ele. Porém, o que parecia ser uma situação inocente para crianças dessa idade, começa a dar sinais de que talvez tenha uma parada sobrenatural tocando o terror nessa família. Como eu disse antes, esse é um tipo de história meio comum no terror. Só que um filme se constrói e se diferencia dos demais nos detalhes. E Amizade Maldita, pra mim, traz uma situação pesada mascarada em forma de monstro sobrenatural. Mesmo que a montagem seja meio confusa às vezes, a direção constrói uns bons sustinhos potencializados pela escuridão e pela claustrofobia do cenário principal dessa história, que é a casa da família. Entretanto, o que surpreende aqui é perceber como o decorrer do filme vai construindo de forma muito assustadora uma grande alegoria de agressão doméstica. E como a principal vítima do filme é justamente a mãe, essas mensagens vão ficando cada vez mais perceptíveis. É um tema muito delicado e trágico de se falar, mas eu acredito que a Amizade Maldita vá conseguindo assustar de forma subliminar até deixar claro sobre o que se trata o tema. E aí começa a passar um outro tipo de mensagem, fazendo a gente sair refletindo da sessão. Em A Fera, a gente vê Idris Elba como um pai viúvo que decide voltar para a África do Sul, onde conheceu sua falecida esposa, para passar férias com suas 2 filhotas e se reconectar com elas. O problema é que eles saem em um safari e acabam cruzando o caminho de um leão gigantesco sedento por vingança. Vingança de quem? Deles? Não, de qualquer ser humano que encontre pelo caminho. Ele tá louco para meter os dentão em todo mundo e a família vai ter que lutar para sobreviver e tentar voltar para casa. Ok, esse talvez não seja um filme de terror classicamente, propriamente assim, mas a gente vai incluir alguns suspenses aqui também. E também esse não deixa de ser um terror de sobrevivência na natureza. Aí nesse cenário de homem contra a natureza, a gente vê uma série de paisagens fantásticas da savana africana e a direção, junto com a fotografia, consegue aproveitar bastante os elementos da natureza para contribuir no clima de construção de suspense, como barulhos na água, matinhos se mexendo, o escuro da noite. Além de que, apesar de ser uma trama muito simples, muito básica, tem uma coisa aqui que me chamou muita atenção. A fotografia está muito concentrada em planos longos, o que exige uma coreografia de cena muito bem composta, muito bem coordenada, muito bem ensaiada, para que quando a câmera vire e esteja na hora certa que o leão está atacando, as pessoas tentando se desvencilhar, tentando fugir, tentando... E o leão é bem feito com a coisa de louco, viu? A equipe de CGI fez um trabalho excelentes ao criar um predador assustador e terrivelmente incrível. É um tipo de animal que é difícil de retratar em CGI, por causa da quantidade de pelos,
por causa dos semblantes. Eu achei um suspense de ação com aquele toque de terror de sobrevivência divertidíssimo e bastante tenso, por que não? Então o filme tem a habilidade de deixar a gente meio tenso na cadeira e uns ataques para fazer a gente dar aqueles saltinhos. O próximo filme é Vem com Papai. Mas apesar desse nome que parece mais uma música do Mr. Catra, esse filme é uma produção interessante que flerta com o terror, mas abraça também o humor ácido. A trama acompanha um rapaz nos seus 30 anos que decide voltar a falar com o pai após receber uma carta. Então ele parte para a casa isolada do coroa, onde descobre que ele é uma pessoa cheia de segredos sinistros. Logo de cara eu já preciso dizer que esse daqui é um daqueles filmes esquisitões que se você inventar de ver com a galera ou com a família, provavelmente nunca mais vão te deixar escolher um filme. Não que ele seja ruim, afinal ele tá aqui na minha lista de recomendações, mas é que é um filme que você precisa estar um pouco mais aberto às invencionices, porque os principais pontos dele vêm do roteiro completamente excêntrico. E tem também atuações intensamente peculiares de Elijah Wood e Michael Smiley. O mais curioso desse filme é que, por mais tenso e bizarro que sejam as passagens da trama, o projeto encontra espaço para um humor grosseiro que casa perfeitamente com a esquisitice de tudo. E assim, gente, quando eu falo de coisas estranhas, né, que é uma coisa do outro mundo, que você vai ficar sem entender, não. É porque são atitudes, reações, respostas, decisões esquisitas. E isso tá ao longo do filme inteiro. Com isso, a trama é conduzida enquanto o filho tenta descobrir um pouco mais da vida do pai e como o pai sem noção pensa e funciona. E aí, sabe aqueles filmes que contam com atitudes burras para poder se desenvolver? Então, esse aqui conta com atitudes burras para poder surpreender e fazer a gente se questionar. Gente, pra onde esse filme tá indo? Não é possível que a pessoa fazer um negócio dele. Não dá. Uma pessoa não pensaria assim. Só que e se pensasse? Aí esse filme faz essa proposta e consegue tirar uns bons momentos de diversão com isso. E aí, diante desses mistérios e um monte de situações insanas, é provável que você tome alguns sustos, dê algumas risadas e fique com o estômago embrulhado aqui ou ali, já que tem umas cenas boas de gore. Sombras do Passado tem um jeitão de suspense policial, mas também tem um quê de terror psicológico. A trama acompanha uma mulher que parece ter encontrado finalmente um rumo para a vida, aderindo a uma rotina e mantendo tudo sob controle nos mínimos detalhes. No entanto, depois que ela encontra acidentalmente um ex-namorado, ela passa a ver o maldito em tudo que é lugar e isso tá atormentando ela de um jeito perigoso. Sombras do Passado aposta no mistério, na incógnita, para criar um suspense psicológico com elementos de terror, ou um terror psicológico com elementos de suspense. E o mais interessante de tudo é que o filme se vale da instabilidade mental da protagonista para fazer o público se questionar constantemente se o tal homem que ela passa a ver em tudo que é lugar é de verdade e se tá perseguindo a coitada nas situações mais inconvenientes possíveis, ou se tudo não passa de uma grande projeção mental de uma mulher traumatizada e transtornada por seus fantasmas do passado. E para isso tudo funcionar, a gente tem aqui um trabalho fenomenilson da Rebecca Hall, que é uma mãe solteira submetida a esse colapso pela sensação de estar sendo perseguida. E como a direção conduz o relacionamento entre a mãe e a filha da forma mais realista possível, a gente teme pela vida das duas o tempo todo. Mas, conforme o filme vai avançando, a gente vê esse realismo dando espaço a situações mais imaginativas, digamos assim, que realmente fazem a gente questionar a protagonista só pro filme poder ir puxando o nosso tapete de mansinho até chegar em cenas mais fortes, violência explícita e um final de arrancar os cabelos. Filme bom, mas se você gosta de uma coisa mais literal, talvez não seja a sua pegada aqui, porque ele vai entrar num terreno de alegoria aqui que pode dar uma certa emboladinha no pensador, fazendo a gente precisar dar umas refletidas. Então, já que a gente complicou no filme 5, aqui no filme 4 a gente vai dar uma simplificada. Sozinha é uma típica história de gato e rato, de perseguição, de sobrevivência. O filme acompanha uma viúva que decide mudar de cidade para superar a morte do marido, e para isso ela faz uma viagem de carro. Só que no caminho ela esbarra com um cabra que parece estar perseguindo ela e com intenções perversas. Esse aqui é um remake de um filme sueco chamado Forsvunnen, acho que é isso. Não espere grandes surpresas aqui não, tá? Essa é uma clássica história de sobrevivência, mas o diferencial aqui tá na direção sufocante que investe muito em situações mais reais. A trama dividida em capítulos, com um nomezinho aparecendo antes da ação começar a acontecer, dá uma bela sapateada na nossa expectativa que a gente fica o tempo todo... É agora que vai acontecer aquilo que apareceu na cartela do capítulo, é agora, não é agora. Mas quando vai ser?
como vai ser. E como é um filme que propõe essa disputa de gato e rato, ele depende bastante dos dois atores, e os dois atores dão uma conta do recado que é uma belezura. O tipo de sentimento que um vai desenvolvendo em relação ao outro, por parte do cara, uma objetificação que vai se transformando numa certa admiração. Além disso, ele é sonso de um nível que incomoda horrores, mas de um jeito crível, de um jeito que a gente imaginaria realmente alguém com intenções cruéis tentando se aproximar de uma vítima, sabe como é? E por parte da mulher, uma repulsa, um nojo, uma raiva, uma ira, pronto, melhor, uma revolta. E aí, conforme vai tentando prever as ações do seu algoz, o infeliz não cansa de arrumar formas novas de surpreender a moça, seja no carro, na floresta ou em ambientes fechados. A gente assiste a situações com aquele incômodo de que o caldo vai entornar a qualquer momento. Enfim, é um filme simples, mas que encontra justamente na simplicidade o seu maior mérito. Em terceiro lugar, eu queria destacar o filme Famintos, que é um filme de zumbi. Eu sei que tá todo mundo saturado desse subgênero, mas esse aqui é meio diferente. A trama acompanha os moradores de uma vila que sobrevivem a um apocalipse zumbi, mas acabam sendo atacados e precisam se mudar de cidade para buscar um novo lugar seguro. Só tem um pequeninito probleminha. Por onde eles passam, tá entupido de zumbis. Famintos tem uma abordagem mais peculiar desse subgênero, apostando numa quantidade generosa de sangue e violência e criando um tipo de humor com culpa em meio ao caos. São situações pesadas, mas que são retratadas de uma forma tão seca que acaba gerando um tipo de comédia que faz a gente soltar alguns risinhos, mas se sentindo completamente culpado por achar graça. Pense numa direção que sabe tirar um charme ímpar da economia, sabe? Com poucos movimentos, com quadros estáticos, faz muito pouco esforço, mas provoca tensão, provoca essa angústia, esse desconforto com a graça que a gente sente e ao mesmo tempo cria um ambiente de absurda ameaça. Sem falar que esse galerê ainda é liderado por um cara que não tem tanta habilidade em liderar assim, não tem talvez nem tanta habilidade em sobreviver, mas entre trancos e barrancos ele tá se virando e tá conseguindo fazer as coisas e esse pessoal vai se unindo em torno dele, totalmente por acaso, porque ele tá indo pra cá e o único jeito de sobreviver é indo pra cá também, então vamos junto. Além de que a trama é preenchida por outros personagens que também despertam bastante interesse na gente, mas que o filme nunca deixa certo de pra onde vai, porque nem eles sabem e isso tá sempre surpreendendo a gente também. Ainda assim, a direção encontra tempo pra enfiar uns momentos mais dramáticos, criando um filme tenso, explicitamente violento e repleto de ideias criativas. Mas tem uma pegada às vezes mais lenta que propositalmente quer testar a nossa paciência justamente para provocar essa criação de expectativa e de tensão e com isso surpreender. Inspirado numa história real, Perfil é um suspense que mostra uma jornalista britânica enquanto ela estava investigando como o Estado Islâmico recrutava mulheres. Para isso, ela criou um perfil falso numa rede social e acabou conseguindo um contato com um recrutador terrorista. Mas agora ela vai precisar tomar cuidado para não se envolver demais e acabar integrando a causa dos terroristas. Esse filme adota uma técnica recente que já rendeu alguns resultados bacanas, chamado de Screen Life ou Desktop Movie. Essa técnica consiste em contar histórias por meio de telas de computador, celulares, câmeras, tablets, dispositivos smarts. E por se tratar de um filme cuja trama gira em torno de um perfil falso, usar essa técnica para contar a história é um acerto sem igual. E é muito doido parar pra pensar como esse filme constrói o suspense através de uma mera sugestão. É um perigo que vai nascendo de uma forma tão distante, sabe? Eu tô através dessa conexão aqui, se eu desligar, pronto, eu tô salvo, mas será mesmo? É esse o grande ponto. Mesmo à distância, a segurança não existe. Porque é a cara dela ali, qualquer deslize que ela cometa nas operações lá, ela pode entregar que ela é uma jornalista e isso pode colocar ela na mira da principal organização terrorista do mundo, fazendo com que essa ameaça virtual, esse receio de perder a fonte da pesquisa dela, se torne um perigo na vida real em piscar de olhos. É definitivamente um filme criativo, angustiante e bem diferente na medida do possível, prendendo a nossa atenção e curiosidade para descobrir se a jornalista é realmente muito envolvida com o trabalho ou se ela tá se deixando levar pelas conversas de um crush terrorista.
E em primeiro lugar, eu queria destacar uma fábula de terror que me pegou de jeito. Você Não Estará Só. E é um filme tão elogiado e benquisto que ele foi escolhido como candidato da Austrália para tentar uma indicação no Careca Dourado de melhor filme internacional desse ano. Inclusive, ele foi indicado como melhor filme de terror no nosso Grande Prêmio dos Horrores do ano passado, 2022. A trama se passa na Macedônia e acompanha uma jovem que vive nas montanhas até que ela é raptada por uma bruxa e é transformada também em uma. Então, renascida nessa condição, ela passa a se interessar pela vida humana e vai fazer isso da forma mais bizarra possível, matando as pessoas e experimentando a existência na pele delas. Mas a parte mais curiosa dessa premissa é que a protagonista não mata por maldade, e sim por uma busca complexa de significado, de entendimento, de compreensão da existência, sabe como é? E eu acho que é justamente essa a beleza do filme, a forma como coloca a sua protagonista para experienciar e viver e conhecer o mundo através de várias óticas. E isso puxa a nossa empatia de uma forma bem diferenciada, mas de conhecer realmente de como pessoas diferentes pensam, se encaixam no mundo, vivem, de como reagem aos acontecimentos do mundo, de como o mundo reage aos feitos delas. Ah, e tem mais um toque aqui. Ela é incapaz de falar, então ela se expressa com a gente, com o público, por meio dos seus pensamentos. Não é uma ideia muito bem formulada, às vezes é umas ideias jogadas, é um raciocínio quebrado ao meio, é um pensamento mais abstrato, é muita subjetividade envolvida nesse pensamento. Já como filme de terror, ele foge de todos os paradigmas que a gente costuma ver por aí. É bem diferentão nesse sentido, até pelo ponto em que o terror tenta atacar o público. A forma como esse filme afeta a gente é muito através da estranheza, de como a personagem está sentindo as coisas sob perspectivas diferentes, e isso é comunicado ao público. No fim das contas, em meio à fábula e o terror, o filme acaba levantando muitas reflexões sobre como as mais variadas pessoas são dispostas no mundo e, sobretudo, como os homens e as mulheres recebem papéis ao longo dos anos e da história. Filme interessantíssimo, mas para você entrar nas viagens dele e ir lá refletindo e pensando. Lembrando que todos esses filmes estão disponíveis hoje no catálogo do Telecine, e você pode assinar e assistir aos filmes do Telecine dentro do Prime Video. Sim, você pode acessar o catálogo dos dois streamings num lugar só, porque o Telecine agora é um dos vários Prime Video Channels. E aproveita que você pode testar o Telecine dentro do Prime Video por 7 dias de grátis. E aí, gostando, é só assinar e correr pro abraço e assistir todos esses filmes aí e muitos outros que com certeza filme bom não vai faltar por lá. Fica a dica. Eu fico muito grato pela atenção do público que me assiste. E por fim, seria interessante eu me despedir dizendo até a próxima, tchau. Eu acho que bem ou mal eu fiz agora, eu acabei de fazer, então acho que não precisa mais falar não, né? Não, acho que não, acho que já deu pra entender. Então, tchau.